Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 23, versículo 26. Diz a palavra de Deus: E como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Amém. Meus irmãos, na exposição anterior, nós começamos a analisar esse chamado encontro extraordinário. Foi extraordinário em vários sentidos, porque Simão Sirineu, ele não tinha nenhuma intenção, programação de se encontrar com Jesus. Mas nós temos aprendido, irmãos, que na perspectiva bíblica, nós sabemos que não é o homem que vai ao encontro de Deus, é Deus que vai ao encontro do homem. Há situações na Bíblia, vou abrir um parênteses, que parece que o homem vai ao encontro de Jesus, parece, mas na verdade ele já foi atraído eficazmente pela palavra. Aqui nesse caso, é essa situação em que Simão não tinha nenhum pensamento em se encontrar com Jesus, mas Deus tinha um propósito na vida dele, um propósito salvífico na vida dele. E o que acontece? Como nós cremos e estamos lendo sobre a providência, acabamos de ler aqui na providência, né? Deus usa dos meios para fazer isso. O meio que ele usou foram os soldados romanos. Foi Deus fazer uma programação, determinar um tempo para que Simão passasse num determinado local, exatamente na hora de um cortejo para a morte. Um personagem aparentemente secundário, mas cuja participação traz para nós grandes lições sobre o discipulado cristão. Aquilo que Simão passou, irmãos, é uma lição para o discipulado. E no estudo passado nós vimos primeiro quem era Simão. Então eu queria ver se os irmãos estão lembrados, não é? Simão aparece apenas por um instante na narrativa bíblica, né? Aparece um momento assim, irmão, tem um versículo bíblico. E daí a gente entender, irmãos, que a gente não pode deixar passar um versículo bíblico sequer na nossa leitura. Tudo que foi escrito para o nosso ensino está escrito. Nada que tem na palavra de Deus é irrelevante, é comum, é aleatório. Foi colocado ali só para preencher espaços. Muito pelo contrário, né? Os irmãos sabem que a escrita naquela época era muito cara, então eles inclusive restringiam determinadas frases, inclusive, para economizar, era caro, né? Hoje nós temos uma facilidade enorme de fazer publicações. Qualquer um dos irmãos pode fazer publicações e distribuir por aí, né? Não é difícil você ter um computador, uma impressora em casa e mandar imprimir os papéis. Mas naquela época não. Parecia algo, né, que ia só constar na escritura. Passou um homem por ali e obrigaram aquele homem a carregar a cruz. Pronto. A gente passa por essa leitura e segue, porque o importante é o quê? É Jesus lá na cruz, né? Não. O importante é todo o processo. E nós paramos para ver primeiro quem era Simão, porque esse momento, porque esse constrangimento de Simão, que é o título do nosso estudo, um santo constrangimento, foi tão importante e traz tantas lições para nós. Primeiro, quem era Simão? Quem é que lembra? Uma das características de Simão, uma delas, quem era Simão, Abraão? Quem era Simão aqui na narrativa? Lembra não? Quem era Simão, Wendel? Ajude Abraão. Sirineu, Simão Sirineu, era Sirineu, Wendel? O Wendel ainda está em dúvida. Aline, era Sirineu ou não era? Sirineu quer dizer o quê? Natural de Cirene, no norte da África, uma região que não estava ali tão próximo, né? Mas ele veio daquele local lá. Gisele,
Veio lá do norte da África, de Cirene. O que é que ele estava fazendo em Jerusalém? Porque ali era Jerusalém. O que é que ele estava fazendo em Jerusalém? O que é que aquele homem veio andando tanto ali para... Foi fazer o que em Jerusalém? Rutinha, ajude tia Gisele. Hein? Pregar. Foi pregar, Rutinha? Mudou um trabalho, né? Podia ser, né? Podia até ser que ele tinha algum trabalho lá, porque ele veio do campo, não foi? Ele veio do campo, João. Então, será que ele se mudou para trabalhar, recebeu uma proposta de emprego? Foi isso que nós vimos no estudo anterior? Foi, João? Qual é a possibilidade desse Cirineu estar lá em Jerusalém? Qual é a probabilidade mais forte na Escritura? É o que, João? Atenção, Rutinha, olha. Ele era judeu, e aquela época era a época da festa da Páscoa. Então todo judeu deveria comparecer, né, nas festas principais. Agora as festas principais você lembra, não lembra, Ruth? Quais são? É PPT, Páscoa, Pentecoste, soprou forte. E T, olha, tá, agora sopra. Aí a ajuda foi forte. A mãe e a avó acudiram. Toda mãe, toda avó tem pena dos filhos e dos netos. Então o judeu, como era Zaqueu, o judeu tinha que comparecer, não tinha que comparecer, era uma opção. Ele disse, eu acho que eu vou. Como era? Essas 3 festas eram obrigatórias. Tinha outras, né? Mas essas 3 festas eram obrigatórias. O judeu tinha que comparecer. Então veja, ele era um judeu de Cirene, né? Um prosélito, né? Um judeu da diáspora, né? Estava lá para, muito provavelmente, irmãos, participar da celebração da Páscoa. Mas nós vimos também, preste atenção, viu, irmãos? Olha, tudo isso é importante. Não são meros detalhes aqui, sim, não. Lucas, que nós estamos estudando, aqui tem a descrição da passagem, mas nós temos outros evangelhos, né, que também citam a passagem. E tem também Marcos, que menciona os filhos de Simão. Quem lembra do nome dos filhos de Simão? Um nome. Diga, João. Rufus. E o outro? Muito bem, Yasmin. Alexandre e Rufus. Então, essa família, irmãos, posteriormente tornou-se conhecida, muito provavelmente entre os cristãos. E nós vamos ver isso. Eu disse aos irmãos, nós vamos ver isso. Então, o que é que aconteceu? Olha o Wendel, olha só. Deus, na sua soberania, aproxima de Cristo pessoas comuns, desconhecidas e aparentemente insignificantes. O que era, João, Simão, no meio ali naquele... O que era Simão? Era um judeu, irmão, comum, que foi para a festa. Tanto judeu que tinha lá. A gente precisa imaginar isso, a quantidade de judeu que tinha em Jerusalém. Nós sabemos que a cidade ficava cheia, meus irmãos, cheia, superlotada de judeu. Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas, né, a Bíblia mostra isso, a instrução da palavra mostra isso, ficava superlotada. Mas logo esse daí foi pego, irmãos, e colocado no caminho de Cristo. Por quê? Irmãos, o que é que Simão estava fazendo para aparecer naquele cenário ali? O que é que ele estava fazendo? Ele foi no campo, irmãos, estava voltando do campo, estava cuidando dos seus afazeres, dos seus compromissos. Mas o que é que a providência fez? Interrompeu completamente seus planos. Eu aprendi com um pastor conhecido que a seguinte frase: Deus é especialista em frustrar os nossos planos. Irmãos, isso traz um consolo tão grande, sabe? Porque quando Deus frustra os nossos planos, normalmente a gente não fica muito contente, não. Porque eu fiz meu plano, eu programei tudo. Porque quando eu programo, né, e eu estou interessado em alguma coisa, você procura ver os detalhes, né, para que tudo dê certo. Não é assim? Não é assim, irmã Anita? Irmã Anita fez planos para viajar e vai providenciar tudo. Não é? Pensa em tudo que tem que fazer, não é? E eu vou passar quanto tempo?
e o que é que eu preciso levar, o cuidado que eu tenho que fazer, não é? As coisas que eu vou deixar. Então eu vou fazer plano. Aí Deus vai e frustra seus planos. Você fica, né, Zaqueu? Normalmente, mas se foi Deus, meus irmãos, essa intervenção divina, você tem que dar graças. Que bom que Deus interrompeu meus planos. Então, deixa eu lembrar de novo aquelas frasezinhas que tem normalmente nos para-brisa dos carros. Você sonha e Deus realiza. Cuidado com essas frases. Cuidado. Deus não é o gênio da lâmpada, não, para estar. Vocês já viram aquele desenhozinho animado? Eu conheço o desenho animado, né? Aladim, né? O gênio da lâmpada e o gênio da lâmpada. Você esfrega a lâmpada e o gênio vai e atende o seu desejo. As pessoas estão fazendo com Deus um gênio da lâmpada. Não é assim. Normalmente o que é que ele faz? Ele frustra seus planos. E graças a Deus, como o irmão disse, que ele frustra nossos planos. Ele frustrou ou não frustrou o plano de Simão? Frustrou. Simão queria estar ali, irmãos? Queria não. Para ele era um dia comum. Estava cuidando das coisas. Deus faz isso. Aqui, irmãos, contemplamos um homem sendo conduzido pela providência soberana no caminho da cruz. Mas a narrativa ainda não acabou. A questão mais marcante, o aspecto mais marcante da experiência de Simão não foi o que ele era, não foi o que ele estava fazendo, mas aquilo que lhe aconteceu quando o seu caminho cruzou o caminho do Salvador. Os soldados romanos o constrangem a fazer algo que aos olhos humanos era motivo de vergonha. Preste bem atenção nisso. Era vergonha, era uma humilhação, era um constrangimento público, carregar a cruz de um condenado. Mas veja, escute bem essa frase: aquilo que parecia uma injustiça e uma humilhação acabaria se tornando um privilégio singular, uma bênção singular. O homem que foi forçado a carregar a cruz passou a caminhar atrás de Cristo rumo ao Calvário. Eu não queria me demorar, irmãos, mas eu fico imaginando o que passou na cabeça o que estava passando na cabeça de Simão naquele momento. Aqui, usando uma linguagem popular, disse: meu Deus, ele diz assim: onde foi que eu fui me meter, meu Deus? Olha aqui, olha o que está acontecendo aqui comigo, meu Deus, me livra desse negócio. O que é isso, Senhor? Eu não tinha nada a ver com isso. Eu só ia me embora, eu ia me embora para o meu lugar, para minhas coisas. Eu agora estou aqui, a multidão do lado, 3 criminosos, e eu ainda carregando a cruz de um deles, um peso desse nas costas, uma vergonha tremenda que eu estou passando aqui, uma dor. E é justamente aqui, irmãos, que encontramos uma lição valiosa nesse texto. Aquilo que o mundo considera vergonha, o discípulo de Cristo deve aprender a considerar honra. Simão ainda não sabia que aquilo era uma honra, não era aquilo, ele não sabia ainda. Mas está aqui, irmãos, o texto para a gente aprender isso aqui. Aquilo que os homens veem como constrangimento, Deus transforma em instrumento de graça. Deus pega as situações, irmãos, mais horríveis, mais terríveis, constrangimentos, injustiça, dor, Deus transforma isso. Deus usa dentro dos seus planos eternos, dentro da sua perspectiva, porque Ele é soberano e Ele pode fazer isso, irmãos, e Ele faz isso em meio a um mundo assim cruel, violento, desigual, desumano, porque a gente precisa considerar também essa perspectiva. Amiga, olha só, que visão interessante. Os irmãos entenderam? Simão estava carregando a cruz que ele merecia estar carregando, mas ele entendia isso? Não. Como eu disse, irmãos, para ele e para as pessoas ali em volta, aquilo era constrangimento, vergonha, injustiça. Era justo? Foi justo, Wendel, o que os soldados romanos fizeram com Simão, pegar ele à força para carregar a cruz de um condenado?
E isso em praça pública, né? Em praça a gente diz assim, na praça, mas ele estava caminhando, né? Não era injusto? Ei, meu irmão, Deus é Deus. Como podemos entender o santo constrangimento de Simão? Nós vimos, entendendo esse santo constrangimento, nós vimos quem era Simão, agora o que ele estava fazendo, né? Em segundo lugar, e em terceiro lugar, irmãos, nós vamos entender esse santo constrangimento observando o que lhe obrigaram a fazer. Vamos refletir sobre isso um pouco mais. Já estamos refletindo, evidentemente. O que é que lhe obrigaram a fazer? Versículo 26: puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Aqui está o grande constrangimento humano. Soldados obrigando aquele homem a carregar a cruz de Cristo, símbolo de vergonha, símbolo, a cruz, irmãos, era símbolo de maldição, era instrumento reservado aos criminosos mais desprezíveis. Carregar aquela cruz publicamente significava associar-se à condenação de um homem sentenciado à morte. Simão não havia sido condenado sob a perspectiva humana. Primeiro, a cruz não era dele, porque ele não havia sido condenado. Havia? Não. Ele não era ele que ia ser executado naquele madeiro. Ele não tinha qualquer relação com um crime imputado a Cristo. Veja, humanamente falando. Mesmo assim, é constrangido a carregar a cruz. Isso aconteceu, irmãos, porque Cristo já estava extremamente enfraquecido pelos açoites e maus tratos que ele havia sofrido. Estava sofrendo, né? Estava sofrendo. Não é só que aconteceu antes, não. Ele continuamente sofreu isso. Sem contar, irmão, toda a humilhação, o desprezo, tudo que ele passou nessas últimas horas, a traição. Isso deixa ou não deixa a pessoa enfraquecida? Deixa. A questão interna enfraquece você, deixa você sem forças. Cristo ficou fisicamente incapaz de continuar a carregar sozinho aquele madeiro. Aí Simão passa a caminhar após Jesus. Isso aqui é um simbolismo, irmãos, espiritual, porque o verdadeiro discípulo é exatamente aquele que segue Cristo carregando a sua cruz. O próprio Jesus Cristo já havia dito: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Agora eu quero trazer um esclarecimento para os irmãos. Ouçam bem. O que é que significa, irmãos, tomar a cruz e seguir a Jesus? Eu acho que os irmãos já ouviram várias explicações. Talvez tenham ouvido algumas explicações sobre o que significa tomar a cruz. O que significa carregar sua cruz? Eu vou dizer aos irmãos primeiro o que não é, para depois dizer o que é. Eu tenho praticamente certeza que muitos dos irmãos já ouviram se associar uma dificuldade na vida de uma pessoa a uma cruz. É dizer assim: fulano é uma cruz na vida de cicrano, né? Vocês já ouviram isso ou não? Já. Fulano é uma cruz. Aquela situação ali é a cruz de fulano, hein? Por exemplo, quando a pessoa tem um parente com deficiência física em casa, que ele não tem como se cuidar, alguém tem que cuidar dele, alguém tem que fazer as coisas por ele. Aí a pessoa diz: aquilo é a cruz de fulano. Já ouviu isso, mãe? Já. Né? Já ouviu, Simone? Já? Quando você tem que lidar, por exemplo, com uma pessoa em casa que é dependente químico, seja de álcool, né, ou outro tipo de droga, a pessoa diz: olha, rapaz, essa situação é a cruz de fulano. Não é, irmãos? Já ouviu, Aline? Mas esse não é o sentido, irmãos, do texto. Não é. É lógico que situações como essa são muito difíceis. Irmãos, por favor, eu não estou dizendo que não é. Por favor. Mas nós temos que entender o significado real dessa daqui. Tomar a cruz, irmãos, significa aceitar o custo de seguir a Cristo. Para aceitar o custo de seguir a Cristo, você primeiro tem que negar a si mesmo. E aí negar a si mesmo, meu irmão, tem um significado
muito amplo, muito grande. Negar isso, irmãos, negar sua vontade, negar seu ego, seu orgulho, negar que você não tem como fazer nada para agradar a Deus. Você não tem, por mais que você faça, se esforce, você tem que se entregar completamente à justiça de Cristo. Isso é negar-se a si mesmo e aceitar o custo, porque não é barato seguir a Cristo. A salvação é de graça, mas seguir a Cristo, o preço é alto. É isso que significa: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cada um tem que pagar o preço. Apesar de ser algo geral, irmãos, há questões muito específicas sobre pagar o preço, porque você tem suas características, tem sua vida, você tem suas questões, e muitas vezes o preço para uma pessoa de determinada coisa não é o mesmo para outra, porque ele vive em outras circunstâncias, sua situação é diferente, mas todos nós temos que pagar o preço, aceitar o custo de seguir a Jesus. Simão, irmãos, literalmente fez aquilo que espiritualmente define o discipulado cristão. Ele segue atrás de Cristo carregando a cruz. E como o Ramon destacou aqui, sem saber, ele estava cumprindo aquilo que era uma justiça muito grande, né? Para ele era injustiça, mas aquele ato era justo, porque ele, e assim ele e todos nós, irmãos, estamos carregados de pecados. Injustiça era Cristo carregando aquela cruz, injustiça era Cristo passando por tudo aquilo. A gente precisa entender, meus irmãos, que seguir a Cristo, olhe, implica sofrer constrangimento e injustiças. Seguir a Cristo implica constrangimento diante do mundo, diante dos homens, constrangimento diante de uma sociedade que despreza o Evangelho e ama quem escarnece e zomba do Evangelho. A sociedade ama quem escarnece e zomba do Evangelho. A sociedade ama quem persegue a Cristo. Os judeus se uniram a Pilatos. Pilatos se uniu a Herodes. Tinha um desentendimento entre eles, mas Cristo os fez, uniu essa amizade. Mas de que maneira? Contra ele, contra Cristo. Preste atenção. Inclusive, tome cuidado para você não estar se unindo a quem persegue Cristo e a sua igreja. Você tem que ter cuidado. Tem muito cristão fazendo aliança com quem é inimigo de Cristo, por causa de conveniência ou sei lá, qualquer outra coisa. Paulo disse assim, meus irmãos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. E ainda ele diz assim, olha, em 1 Coríntios 1, 22 a 24, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A cruz continua sendo escândalo para o mundo. Foi escândalo naquela época, continua sendo nos dias de hoje, mas para os salvos ela é poder, ela é glória, ela é esperança. Então vem uma pergunta de reflexão, de aplicação, de exortação: você está disposto a tomar a cruz e aceitar o custo de seguir a Cristo? Está disposto a tomar a cruz nesse sentido, viu? Como podemos entender, irmãos, o santo constrangimento de Simão Cirineu? Nós, primeiro, observando quem ele era; segundo, o que ele estava fazendo; terceiro, o que lhe obrigaram a fazer; e em quarto e último lugar, irmãos, qual a consequência desse constrangimento para a sua vida? Os irmãos vão ver, irmão, que é uma bênção. É uma bênção passar pelos constrangimentos, pelas injustiças, em nome de Cristo, por amor a Cristo. O que começou como um constrangimento aparentemente humilhante e injusto,
Eu quero mostrar para os irmãos que tornou-se uma transformação eterna. Por quê? Bom, Simão foi constrangido a tomar sobre si uma cruz, seguir após um condenado, mas ele foi conduzido, irmãos, até o Calvário. Simão foi colocado perto de Cristo. Simão testemunhou os sofrimentos do Salvador. Simão ouviu suas palavras. Simão viu sua submissão. Simão viu o justo sofrendo pelos pecadores. E tudo leva a crer, irmãos, que sua vida nunca mais foi a mesma. Por isso que Marcos, irmãos, menciona seus filhos. Qual era o nome dos filhos de Simão que a gente viu? Como era? Alexandre e Rufus. Posteriormente, irmãos, olha o que é que Paulo escreve. Eu vou relembrar aquilo que foi citado no estudo de domingo passado. Olha, Paulo escreve lá em Romanos 16, 13. Olha o que é que ele diz: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Muitos comentaristas entendem, irmãos, que esse Rufo seja o mesmo filho de Simão, mencionado em Marcos. Se assim for, vemos os frutos da graça alcançando sua família, com sua esposa se tornando uma importante cooperadora do ministério apostólico de Paulo. O homem que foi constrangido a carregar a cruz tornou-se instrumento para que sua casa fosse alcançada pelo Evangelho. Então vamos lá: constrangimento, injustiça e vergonha se transformam em bênçãos pessoais e contribuição para o reino de Deus. Aquele que parecia peso tornou-se privilégio. Aquele que parecia humilhação tornou-se honra eterna. Precisamos aprender, irmãos, que Deus usa exatamente os constrangimentos e a injustiça da cruz para produzir em nós as maiores bênçãos espirituais. Há sofrimentos que nos aproximam de Cristo, há lutas que nos levam ao Calvário, há pesos que se tornam instrumentos da graça de Deus. O problema é que invariavelmente, normalmente, nós queremos Cristo sem cruz, queremos salvação sem renúncia, queremos glória sem sacrifício, não queremos experimentar o constrangimento e a injustiça. Mas, irmãos, constrangimento e injustiça é fruto do pecado, é fruto do pecado na humanidade. E somente a cruz de Cristo, somente o evangelho da cruz é que é a solução para o pecado. Não existe outra coisa. Não existe outra coisa. É o evangelho. É o evangelho que nos faz entender quem somos. Até então, irmãos, Simão nunca ia entender que aquela cruz era mais dele. Aliás, não era mais não, era somente dele, não de Cristo. No início ele ia entender isso, não entendeu. Ele disse: não, isso aqui que me fizeram, isso aqui, essa coisa que os soldados me obrigaram a levar, meu Deus, é minha mesmo, não é dele não. Mas como vai entender isso, irmão? Só pela graça, não é só a ação, só pelo evangelho. Deus, irmãos, conduz. Olha, escute bem, eu quero lhe dar quero ir lhe tranquilizando, vou deixar você mais tranquilo. Deus conduz seus filhos pelo caminho da cruz, porque se não for pelo caminho da cruz, irmãos, o caminho da cruz é o caminho da salvação. Salvação passa pela cruz, não passa aqui. Somente aqueles que seguem após Cristo aprendem o verdadeiro significado da graça. Sem passar pela cruz você não sabe o que é graça. E aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo experimentam as bênçãos espirituais. Quero trazer as aplicações finais, irmãos, concluindo assim essa segunda parte do estudo. Simão foi constrangido pelos homens a carregar a cruz, mas o crente, irmãos, é constrangido pelo amor de Cristo a carregar a sua cruz. Que a Bíblia diz: o amor de Cristo é quem nos constrange, o amor de Deus é que nos constrange. O amor de Cristo nos leva a abraçar voluntariamente a cruz, a pagar o preço. A cruz, ela continua sendo vergonha para o mundo. O mundo continua desprezando a Cristo, zombando do evangelho.
O mundo continua rejeitando o senhorio do Salvador, mas o verdadeiro crente jamais deve se envergonhar da cruz. O verdadeiro crente tem que falar como Paulo: pois não me envergonho do Evangelho. E entender, irmãos, que a pregação verdadeira do Evangelho, sabe qual é? Cristo crucificado. Foi isso que ele disse, nós lemos para os irmãos em 1 Coríntios 1:23. Nós pregamos a Cristo crucificado. Esse Cristo crucificado é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. É loucura, irmãos, porque não há lógica. Os gentios aqui eram os gregos trabalhavam com a lógica, né? Até hoje, você estuda a filosofia, a base, né, da filosofia nossa, né, aqui ocidental, a filosofia grega, vindo de lá. Isso é loucura, isso não faz sentido. Tudo que aconteceu com esse homem aí, isso não faz sentido. Não tem lógica, não há razão. Mas, irmãos, nós vamos impactar esse mundo, transformar esse mundo com essa loucura. É com a pregação genuína do Evangelho, não é com outra coisa. Porque o que esse mundo precisa é do Evangelho. O que ele mais precisa é do Evangelho. Porque seu maior problema é o pecado, e só o pecado, e só o Evangelho para trazer a cura por pecado. Não é isso, irmãos? A cruz é escândalo para os ímpios, mas para os salvos ela é glória. O ímpio foge da cruz, o crente abraça a cruz. O ímpio rejeita o constrangimento de Cristo, o crente considera honra sofrer por Cristo. Afinal, que privilégio maior pode existir do que seguir após o Salvador? Irmãos, Cristo carregou uma cruz que era nossa, não era dele, era nossa. Simão estava pensando que estava carregando a cruz de Cristo, mas ele estava carregando a cruz dele, era dele, mas ele não entendia, não. Cristo levou sobre si a culpa dos nossos pecados, foi condenado sendo inocente, sofreu sendo justo, morreu para dar vida, para salvar os culpados, e agora chama seus discípulos para segui-lo pelo mesmo caminho. Cristo pediu para seguir outro caminho, irmãos? Não. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu sempre lembro os irmãos, qual foi o caminho que Cristo tomou? Foi o caminho do Calvário. Ele está pedindo para você seguir o mesmo caminho. Então a conclusão, irmãos, é não nos constrangermos por causa do Evangelho. Nunca devemos nos constranger do Evangelho. Não, o Evangelho não pode trazer constrangimento. A cruz não deve trazer vergonha para a gente. Não devemos nos envergonhar da cruz. Jamais devemos abandonar Cristo para querer a aprovação humana. Não há, irmãos, qualquer harmonia, qualquer possibilidade de harmonia do Evangelho com a perspectiva humana. Paulo diz: se você olhar pela perspectiva dos judeus, é escândalo, né? Se você olhar pela perspectiva do gentio, o Evangelho é o quê? Loucura. Então não tem como harmonizar, não tem. Antes consideremos santo privilégio, irmãos, sermos identificados com Cristo, o crucificado. Por isso, sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo glória. Amém. Os irmãos têm alguma pergunta? Querem fazer alguma observação? Diga, Wendel. Foi o decreto e, consequentemente, a providência de Deus que colocou Simão no caminho de Cristo, né? Simão não queria estar ali. Os irmãos sabem, né? Se ele quisesse, não tinha ido para o campo, não estava voltando para casa, né, irmãos? Ali, a narrativa, por mais curta que seja, deixa claro que não era a programação dele estar ali. E mesmo que o fosse, dentre a multidão, você ser escolhido, irmãos, aquilo não dá para você dizer foi por acaso, foi por acaso que ele foi escolhido. Mesmo que ele estivesse acompanhando aquilo dali, não dava. Então é isso, é por causa de Deus. Deus preservou a sua palavra para nós. Deus nos escolheu antes da fundação
do mundo. E no decurso da história proveu todas as coisas para a nossa salvação, para que pudéssemos compreender essa palavra, que para a grande maioria, para muitos é loucura. É loucura, não dá para entender. O evangelho, irmãos, genuíno, o evangelho genuíno, só entende pela graça, pela fé, não é por outro caminho, né? Vou finalizar mostrando para os irmãos, né, o perigo da questão dos, tá aí, tem uns hereges, os mais destacados, né, que dizem: nós não podemos ler essa passagem, nós não podemos ler um texto desse escrito há 2000 anos do mesmo jeito que nós lemos hoje. A cultura mudou, o mundo mudou, então nós não podemos ler do mesmo jeito. Nós temos que ressignificar, nós temos que fazer uma releitura. Por isso que eu disse aos irmãos que eu tenho medo dessas palavras, que elas são usadas hoje para fundamentar o liberalismo teológico. Mas a palavra de Deus, irmãos, é atemporal. Ela fala e ela continua a mesma. E ela continua. Sua mensagem é a mesma. A mensagem da cruz é a mesma. Para qualquer época. Para qualquer época. Que Deus nos faça entender esse evangelho e nos ajude a seguir no caminho da cruz, carregando a nossa cruz, sem atalho.